Olá, boa tarde. Terça-feira, 5 de fevereiro. O NT Sul começa agora ao vivo em Cachoeira do Sul e em mais de 200 cidades brasileiras em canal aberto. Você assiste e também participa em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. A alta do presidente Bolsonaro é adiada em uma semana. Pacote anticrime, corrupção, crime organizado e crime violento. Sérgio Moro explica por que tratar disso em uma mesma medida. O crime organizado alimenta a violência. Boa parte dos homicídios no país está vinculada à disputa de droga. Por outro lado, o crime organizado também se serve de vantagem indevida, muitas vezes, paga agentes públicos para buscar impunidade. E a corrupção, ela acaba, vamos dizer, eliminando, desviando recursos públicos que poderiam ser, de uma maneira mais eficaz, utilizadas tanto no combate ao crime violento, como na adoção de políticas públicas que previnam a prática e incidência de crimes violentos. Então as três coisas estão juntas e devem ser tratadas com medidas pontuais. Petrobras anuncia alta no gás de cozinha a partir de hoje. Já o preço da gasolina entra na 15ª semana em queda no Rio Grande do Sul. E em Cachoeira do Sul mostramos a dificuldade para manter o asilo Nossa Senhora Medianeira. Talvez o ideal seja fechar a casa e dizer, colocá-los ali na porta e dizer, toma a cidade, o problema é seu, não é mais do asilo. Ano que vem, o censo do IBGE deve incluir informações sobre as pessoas que moram nas ruas do Brasil. E após atender Alegrete, a carreta da Adra chega em Brumadinho, pronta para atender até 4.000 pessoas por dia. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília. Curta a nossa página facebook.com/TV Cachoeira e interaja com a gente. Compartilhe também o ao vivo de hoje com os seus amigos. Ações do 1º Batalhão de Polícia de Choque resultaram na prisão de pelo menos 4 homens no fim de semana. Em uma das ações, os policiais abordaram uma Paraty na BR-471 que imediatamente fugiu em direção à Encruzilhada do Sul. 3 elementos com toucas ninja estavam no carro. 2 conseguiram fugir, mas um homem de 55 anos que não teve o nome divulgado foi preso. Ele é conhecido como Lelei e seria um dos líderes da facção Os Manos na região de Cachoeira do Sul. Com ele foram encontrados uma espingarda calibre 12, 13 cartuchos intactos de calibre 12, 12 cartuchos deflagrados de calibre 12, um revólver calibre 38, 6 munições intactas de calibre 38, 85 gramas de maconha, 42 gramas de cocaína, 35 gramas de crack, um caderno contendo anotações financeiras do tráfico, além de uma touca ninja. Em outra ocorrência, durante patrulhamento tático motorizado na cidade de São Pedro da Serra, a equipe foi informada por populares que 3 indivíduos armados dirigiram-se para uma casa em meio à mata na cidade. Diante da informação, a equipe iniciou as buscas, logrando êxito ao se deparar com os indivíduos de arma em punho. Em revista pessoal, também foram encontrados com o trio: um tablete de maconha pesando 673 gramas, 3 celulares, R$ 590 em espécie, um fuzil, uma besta, uma pistola Glock 9mm, além de um revólver calibre 38. Foram presos nesta operação Peterson Bueno Cardoso, Tiago Oliveira de Souza e Jonas Oliveira de Souza. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Montenegro. Os jovens alistados em 2018, selecionados para o serviço militar deste ano em uma das unidades do Exército localizadas em Cachoeira do Sul, devem comparecer no fim de fevereiro no 13º Grupo de Artilharia de Campanha. A obrigação com o serviço militar começa no ano em que o cidadão completa 18 anos de idade e só encerra a partir do dia 1º de janeiro do ano em que completa 46 anos. Os jovens alistados em 2018 devem comparecer no dia 28 de fevereiro, às 8 horas da manhã, nas dependências do 13º Grupo de Artilharia de Campanha. Para conferir se o nome está na lista de selecionados, o jovem pode acessar alistamento.eb
ou comparecer no escritório da Junta de Serviço Militar, na Rua Moron, número 1352, esquina com a Rua General Portinho. Os jovens casados, com filhos, que cursam o 3º grau de ensino, portadores de doenças, entre outras intercorrências, devem apresentar comprovantes desses fatos na data. A Petrobras anunciou reajustes dos preços médios do gás de cozinha e botijões de 13 quilos em 1,04%. A partir de hoje, os botijões de 13 quilos passarão de R$ 25,07 para R$ 25,33 por unidade nas refinarias da estatal. O reajuste vai variar entre 0,5% e 1,4% de acordo com o polo de suprimento. Em compensação, essa é mais uma semana de queda nos preços da gasolina no Rio Grande do Sul. O valor varia nos postos, mas a queda é geral, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O preço médio registrado no estado ficou em R$ 4,34. 15ª semana consecutiva de queda nos preços da gasolina no estado. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, chegou ao menor valor desde 2017 no Rio Grande do Sul. Economia para o consumidor e o trabalhador. Faz bastante diferença, a gente depende do valor, a gente trabalha com aplicativo, né? Então, quanto mais reduzido o valor para nós, melhor ainda. A gente que controla o orçamento, né? Tudo isso é importante e depois isso aí também vai trazer reflexo em todos os setores, né? Em todos os setores. Então, quanto mais a gasolina baixar, melhor para todos nós, né? O preço médio registrado no estado ficou em R$ 4,34. O mais baixo, em Santa Rosa, foi de R$ 3,77. O preço varia nos postos e de região para região, mas a queda é geral. Pelo litoral, sim também. E aqui para o interior a gente vai muito para Pelotas também, a gente também vai observando o valor e chama atenção às vezes a diferença de um posto para o outro. Como é que é para o consumidor? Igual tem que fazer pesquisa? Igual tem que fazer pesquisa, sim. Pesquisa e qualidade, né? Na capital, os preços variam muito. Nesta manhã, encontramos gasolina a R$ 4,29, a R$ 4,15, R$ 4,09 e até valor mais baixo do que o registrado pela ANP. R$ 3,99 pelo litro da gasolina à vista. Claro que neste posto, a fila para economizar ao encher o tanque era grande. A Rússia ameaça banir a entrada da soja brasileira. O país, que chegou a importar 679 mil toneladas da oleaginosa durante a temporada 2016-2017, está preocupado com as pestes. Se o Brasil não tomar nenhuma medida, os russos pretendem proibir temporariamente a importação. O Serviço Federal de Vigilância Fitossanitária e Veterinária da Rússia disse que está preocupado com o grande número de navios de soja oriundos do Brasil, contendo pestes agrícolas e que podem ser considerados perigosos e sujeitos à quarentena. As pestes sujeitas à quarentena são 20 vezes superiores a 1 mês e meio atrás e 127 vezes mais em 2017. Contra os 91 casos do ano passado. As informações são de uma consultoria ucraniana. Segundo o comunicado, essa decisão se deve ao alto grau de toxicidade do glifosato, herbicida para humanos e animais, como atestado por vários estudos científicos. Múltiplos casos de detecção de grande quantidade desse herbicida na leguminosa já foram declarados anteriormente, segundo o serviço. Se o Brasil não tomar nenhuma medida a respeito das doenças, eles devem proibir temporariamente as importações de soja brasileira. A Rússia chegou a importar 679 mil toneladas da oleaginosa durante a safra 2016-2017. O Brasil é responsável por suprir 44% do mercado russo do grão. Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a Rússia ocupa a 5ª posição no ranking de importadores do produto brasileiro, junto com a Tailândia, com representação de 1,4% dos embarques de soja.
Segundo o secretário da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, a negociação com o país russo segue pacífica. Leal disse, abre aspas, apesar de notificar uma possível suspensão da soja como uma das medidas de correção para o problema, nada foi acertado até o momento. O que nos foi solicitado de imediato foi uma investigação para saber o que aconteceu e temos o prazo de até 2 semanas para concluir isso. Fecha aspas. Jair Bolsonaro terá de passar mais tempo no hospital. O presidente foi submetido a tratamento com antibióticos de amplo espectro após apresentar elevação da temperatura e alteração de alguns exames laboratoriais com aumento de leucócitos. Esse aumento pode indicar processo infeccioso, segundo o porta-voz da Previdência, Otávio do Rego Barros. Devido a isso, a previsão de alta foi adiada. Como os antibióticos devem ser ministrados por 7 dias, ele deve permanecer no hospital por mais este período, segundo o porta-voz. O presidente está internado em unidade de cuidados semi-intensivos do hospital israelita Albert Einstein e, no momento, está sem dor e sem febre. Bolsonaro continua em descanso e tem sido evitado que ele despache. E em sua mensagem para a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro declarou guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica e guerra de combate. Bolsonaro mencionou que não tem pena e nem medo de criminosos. A eles sejam dadas as garantias da lei e que tais leis sejam mais duras, afirmou o presidente em mensagem lida pela primeira secretária do Congresso, Soraya Santos. A sessão legislativa do ano, com os deputados federais e senadores recém-empossados, o governo federal anunciou quais serão as matérias prioritárias que devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida aos parlamentares pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu um pacto nacional para a aprovação da reforma previdenciária. A proposta, que passará pela Câmara e Senado, deverá ser encaminhada pelo Executivo nas próximas semanas. O governo trabalha na construção de um projeto que conceitualmente conserta a atual Previdência e, por outro lado, cria um novo mecanismo para o Brasil do que diz respeito à Previdência Social, como estava na mensagem presidencial, ou seja, um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. Para o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, construir um novo regime previdenciário é um dos desafios da atual legislatura. Nessa legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população indicada pelo resultado das urnas. Nesta pauta, sobressaltam-se temas como as reformas da Previdência e tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que só com um diálogo será possível fazer mudanças e aprovar as grandes reformas necessárias para o país. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular.
O presidente do Supremo Tribunal Federal também participou da solenidade de abertura do ano legislativo e defendeu maior envolvimento entre os três poderes. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes de serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Vai ser um governo que vai cumprir o compromisso que ele firmou nas ruas com os brasileiros, de trazer de volta a esperança para o país, mas isso vai ser construído com muito diálogo, muito diálogo. Nós reiteramos de que o mandato de um presidente da República ou de um parlamentar é uma maratona e não uma corrida de 200 metros. Portanto, para que a gente chegue forte no fim, tem que ter diálogo, paciência, resiliência e, acima de tudo, uma capacidade de fazer aquilo que caracteriza o Congresso Nacional, que é parlar, ou seja, falar. E é o que nós vamos fazer. E a seguir, os detalhes do pacote anticrime anunciado pelo ministro Sérgio Moro. Em uma mesma medida, ele pretende tratar do crime organizado, da corrupção e do crime violento. O crime organizado alimenta a violência. Boa parte dos homicídios no país está vinculada à disputa de droga. Por outro lado, o crime organizado também se serve de vantagem indevida, muitas vezes, paga agentes públicos para buscar impunidade. E a corrupção, ela acaba, vamos dizer, eliminando, desviando recursos públicos que poderiam ser, de uma maneira mais eficaz, utilizadas tanto no combate ao crime violento, como na adoção de políticas públicas que previnam a prática e incidência de crimes violentos. Então as três coisas estão juntas e devem ser tratadas com medidas pontuais. Carreta da ADRA chega em Brumadinho para ajudar até 4.000 pessoas por dia. E em Cachoeira do Sul mostramos a dificuldade para manter o asilo Nossa Senhora Medianeira. Talvez o ideal seja fechar a casa e dizer, colocá-los ali na porta e dizer, toma a cidade, o problema é seu, não é mais do asilo. E ano que vem, o censo do IBGE deve incluir informações sobre as pessoas em situação de rua de todo o Brasil. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h22, pelo horário de Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou ontem um projeto de lei para atacar conjuntamente a corrupção, o crime organizado e delitos violentos, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Dar mais agilidade no cumprimento de penas, melhorar as investigações e diminuir a sensação de impunidade no país. Esses são alguns dos objetivos do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. A proposta altera 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos. Moro explicou os pontos do projeto em uma reunião em Brasília com governadores e secretários de segurança pública de todo o país. Uma das principais mudanças propostas é a prisão após condenação em segunda instância, como regra no processo penal. O governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. O projeto também define o crime de Caixa 2. Acho que é uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O texto prevê ainda punição mais rigorosa para condenados por corrupção ou peculato, que é o desvio de recursos públicos. Pelo projeto, os condenados por esses crimes podem iniciar o cumprimento da pena já em regime fechado. Hoje, o regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra
situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. O texto também prevê o início de cumprimento da pena em regime fechado para todos os condenados por crimes em que se utilizam armas de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e que é pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Em caso de crimes hediondos em que houver morte, o condenado só poderá progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 da pena. Hoje, esse período é de 2/5 da pena. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. O asilo Nossa Senhora Medianeira, de Cachoeira do Sul, completou 70 anos em janeiro. Lá moram 73 idosos. As acomodações variam de acordo com a condição financeira de cada um, o que podem pagar. A alimentação, segundo a diretoria, é igual para todos. A dívida da instituição é de R$60 mil. Nossa equipe conversou com o presidente, que não sabe como resolver o déficit mensal. Boa tarde, Gabi, é com você. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos que estão em casa. A gente está aqui no asilo Nossa Senhora Medianeira ao lado do presidente, ele que nos chamou para falar um pouquinho das dificuldades. A gente está no quarto do Miguel, são cerca de 9 metros quadrados e é assim que a maioria dos homens que vivem aqui querem ficar. Num lugar privado, um espaço, uma televisão, uma cama, é o que faz eles felizes. Boa tarde, Chulipa. Boa tarde a todos. O homem é diferente da mulher. O homem gosta de ficar só. O homem idoso, aliás, o idoso quer 3 coisas. Quer falar com o médico, quer uma TV própria, ou um rádio, e uma chave. Portanto, ele tem que ter o seu espaço. O senhor que tem um idoso em casa, por favor, deixe um espaço só dele, porque senão fica faltando um pedaço. O idoso precisa, não é porque ele envelheceu que ele não tem mais lugar nenhum, ele precisa ter um lugar. E no caso do idoso homem, ele não fica com outro, né? As mulheres, ainda é possível deixar 2 mulheres num quarto. Nós temos muito pouco caso desse tipo. Aqui na casa a gente priva pela privacidade. É uma redundância aí, mas a gente tenta cuidar disso, porque esse é uma demanda deles, né? E eles são mais felizes aqui. Este quarto não tem banheiro privativo, esse quarto é um quarto de um idoso que ganha um salário mínimo, né? Para as pessoas terem uma ideia, hoje o asilo, um idoso custa em torno de R$2 mil, ou seja, 2 salários mínimos. E alguém pergunta, e como fecha essa conta? Essa conta não fecha. E é por isso que nós vivemos nessas condições, ou seja, sempre correndo atrás, com contas a pagar, né? E essa é uma casa que provavelmente no futuro, talvez na geração tua e do nosso Câmara, jovens que são, quando chegar a vez de vocês, essa será uma casa disputadíssima. Eu não vou estar aqui mais para poder comprovar isso que eu estou dizendo, mas vocês vão de lembrar que numa entrevista um falecido presidente disse que essa casa seria disputada. E essa casa será disputada se nós a mantivermos de pé. E eu temo por isso, porque o governo, o Estado eu digo em todos os níveis, federal, estadual, municipal, impõe uma série de leis, uma série de exigências, só que não dá meios para essas exigências serem cumpridas. Então, esse é um problema sério. Quer dizer, ou a comunidade, ou as autoridades, ou as pessoas que estão num cargo,
tem a sensibilidade de entender que uma casa dessas não consegue atender leis que são de uma realidade outra, não brasileira, são copiadas, são lindas as leis, mas a realidade aqui é que um idoso pobre ganha um salário mínimo e ele custa 2 salários mínimos. E a maioria dos nossos idosos ganha um salário mínimo. Naqueles casos que você falou, antes da gente iniciar a gravação aqui, que a família é responsável por pagar um determinado valor quando essa pessoa, esse idoso que está aqui, não tem quantidade financeira suficiente para pagar a mensalidade. E naqueles casos em que o idoso não tem nenhum familiar, em que condições que ele fica aqui dentro do asilo? Ele fica nesse quarto aqui, exatamente como está vendo, com esse tipo de cuidado, com a mesma mesa, o mesmo banho. Ele é tratado igualmente. Eu costumo dizer que na infância e na velhice, a diferença social não pesa tanto quanto na vida normal, né? A vida adulta das pessoas, o rico é bem rico e é visto como rico, e o pobre é bem pobre e visto como pobre. Quando a gente é criança, quando a gente é velho, essa diferença diminui. Aqui nessa casa, todos comem a mesma comida, né? Ou seja, a cozinha é uma só. Apesar de pagarem valores diferentes. Apesar de pagarem valores diferentes. O que acontece é que quem tem um pouco mais de recursos pode morar num apartamento bem melhor, que vocês podem depois mostrar para os telespectadores, ou morar num quarto como esse aqui, que o banheiro é coletivo. Né? Mas esse quarto tem o mesmo asseio, o mesmo cuidado, a mesma atenção, né? A enfermaria é a mesma, o centro de fisioterapia é o mesmo, a educação física é a mesma, ou seja, todas as atividades inerentes da casa são iguais para os que têm recursos e os que não têm recursos. Você, presidente, está há 14 anos no cargo. As dificuldades têm aumentado? Sem dúvida, sem dúvida. A gente encontrou a casa aqui em condições muito difíceis, a gente implementou vários projetos aqui, conseguimos captar recursos. A captação de recursos está cada vez mais difícil, mais exigências do Ministério Público, PCCI, Conselho Nacional de Ciência Social, Vigilância Sanitária, ou seja, é um N órgãos exigindo providências e nenhum criando recursos, ou seja, e se os idosos não têm recursos para sequer se manter, talvez o ideal seja fechar a casa e dizer, colocá-los ali na porta e dizer, toma a cidade, o problema é seu, não é mais do asilo. Bom, a gente vai conhecer outros espaços aqui do asilo, como também o banheiro que fica logo aqui na frente do quarto do seu Miguel. Aqui neste apartamento vive a dona Sidônia e o esposo dela, que há 4 anos estão nesse espaço. Isso. Por que a senhora decidiu vir morar aqui? Pois é, mas como é que eu vou ficar sozinha? Um enorme casarão lá que tem 4 dormitórios, 4 banheiros, tudo. Só nós dois, né? E quem é que dá banho nele, né? Aí aqui nesse espaço a senhora tem ajuda de enfermeiros. Aqui ajuda. E além disso a senhora conta com mais um cuidador. Uhum. Eu sempre tenho, todo dia e todas as noites, eu tenho ainda um particular que cuida de nós. Ajuda a senhora a cuidar do esposo? Ajuda. Qual é o custo mensal de tudo isso? O que eu pago por mês? 3.650. Mas eu sou dono deste apartamento aqui. Mas eu aluguei outro do lado e subiu assim para mim, né? Como que a senhora se sente morando aqui com o marido? É melhor que estar em casa sozinho, né? Tem a companhia das demais pessoas? Eu tenho muita visita. Às vezes quase demais. Tenho muitos amigos e conhecidos que vêm me visitar, né? E quantos filhos vocês têm? Eu não tenho nem uma filha. A minha filha faleceu
e me deixou um casal de netos. E aquele casal de netos são filhos, são netos, são tudo para nós. A dona Vilma mora aqui no asilo há 4 anos e, gente, ela tem 85 anos. É assim, dona Vilma, que eu quero chegar aos 85. Isso, se Deus quiser, amém. O apartamento dela, ó, fica lá em cima. Mas 22. É aqui no pátio, o apartamento 22. Ah, vou vir fazer visita então. Mas a senhora gosta de ficar aqui no pátio, né? Por quê? Porque a natureza, né? A natureza faz muito bem. E eu sinto que quando eu trabalho, mexo na terra, me sinto melhor ainda. A sua filha trabalha aqui no asilo? Ela é vice. Ela é vice. Vice-presidente aqui é a Lourdes, que muita gente conhece, a gente já entrevistou diversas vezes. Sim. E a senhora que escolheu morar aqui? Sim. Por quê? Eu gosto muito por causa da idade, né? A idade e os filhos todos casados, né? Como é que eu vou ficar sozinha numa casa, né? Num apartamento? Então eu fico aqui, que tem bastante companhia, né? E me dou com todos, então todos são meus amigos. A senhora se sente bem aqui? Me sinto muito bem. Cozinho alguma coisa para completar o almoço, né? Coisas que a gente gosta mais e assim, dá umas cozinhadinhas também. Tem o refeitório, mas a senhora sempre prefere... Elas trazem para mim no apartamento. A senhora prefere ficar ali sozinha? Eu sou muito assim do silêncio, né? Não sou do barulho, né? Não tem barulho, eu escapo e venho para cá. Prazer conhecer a senhora. Prazer. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 43% e 95%. Mínima de 16, máxima de 27 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul segue com tempo agradável nesta terça-feira. O sol aparece em todo o território gaúcho, mas acompanhado de nuvens ao longo do dia. Em pontos do leste, norte e noroeste do estado podem ocorrer períodos de chuva localizada. A temperatura não sobe muito nesta terça-feira no estado gaúcho, mas em cidades do oeste e noroeste o clima pode esquentar. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Ajuda depois do câncer. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostra as necessidades de quem sobrevive à doença. Quem olha para a Lady Jane não imagina que ela teve câncer de colo de útero. A doença foi identificada no início de 2017. Depois de 6 meses de tratamento em unidades ligadas ao Ministério da Saúde, o tumor desapareceu. Depois de superar a doença, Lady Jane diz que se transformou em uma nova mulher. Eu passei a ver a vida de outra forma. Encarei de forma positiva, peguei o que eu absorvi de bom, procurei amadurecer, né? E observei, descobri o quanto eu sou amada, né? Em função dos amigos, os parentes que estiveram presentes, me ajudando. Casos como esse de pessoas que venceram o câncer são cada vez mais comuns aqui no Brasil.
Por isso, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa para descobrir quais são as necessidades desses pacientes. O levantamento analisou 4 tipos de câncer e apontou a expectativa de cura em cada um. No de próstata, chega a 92%. No de mama, 75%. Na leucemia infantil, 66%. E no de colo de útero, 60%. Esse ano, no Brasil, devem ser diagnosticados 582 mil novos casos de câncer. A pesquisa revelou que depois de superar a doença, os pacientes precisam continuar recebendo atenção. Eles necessitam manter não só o acompanhamento médico, mas também ter orientação nutricional e psicológica. Em alguns casos, contar ainda com a ajuda de uma fisioterapeuta. Outro problema enfrentado por quem sobrevive ao câncer é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O que a gente percebe é que esses pacientes, eles precisam refazer as suas vidas depois de um período desse. Muitos perdem o trabalho ou quando tentam retornar ao trabalho, podem enfrentar uma demissão, por exemplo. Por que demitir um paciente porque ele recebeu um diagnóstico de câncer? Ele tratou, ele está livre da doença, ele tem condição de voltar a trabalhar. Então, até esse tabu, esse estigma que o paciente enfrenta, é importante que a gente comece a discutir aqui no Brasil também. Com os números da pesquisa, o INCA vai criar novas políticas públicas para ajudar quem já concluiu o tratamento do câncer. A principal missão do Instituto é desenvolver metodologias que são colocadas em prática por equipes médicas que atuam em hospitais públicos de todo o país. O INCA tem um papel fundamental, inclusive, na articulação dessas políticas e na visão do cuidado integral ao câncer. Esse é um dos grandes desafios, é integrar as diferentes instâncias de saúde pública a trabalhar de maneira organizada, estruturada, oferecendo esse contínuo de abordagem, desde a prevenção até o cuidado paliativo. O INCA carrega uma força muito grande num dia como o de hoje para botar outros temas que são tão importantes quanto o diagnóstico e tratamento na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Após atender a comunidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a carreta da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, seguiu para Brumadinho, em Minas Gerais. A equipe chegou ontem à noite e já está pronta para atender até 4.000 pessoas por dia. A unidade móvel fica na cidade mineira nos próximos 10 dias e tem capacidade para atender até 4.000 pessoas por dia. A unidade móvel é equipada com uma cozinha e uma lavanderia, dotada de 2 máquinas profissionais com capacidade para a lavagem de 40 quilos de roupa cada uma. Além disso, voluntários estão servindo diariamente cerca de 900 refeições. Kits de higiene e limpeza também foram disponibilizados à população. O coordenador da ação, pastor Paulo Lopes, informou que a carreta chega à cidade com uma carga de pelo menos 5.000 refeições, além de uma sala de acolhimento social. São 19 horas, estamos aqui na cidade de Brumadinho. Depois de muitos desafios logísticos, finalmente a nossa unidade móvel, a carreta da ADRA, está pronta para operar. Durante as 2 semanas que vamos estar aqui, vamos oferecer serviço de lavanderia e secagem de roupa para a população afetada e também para voluntários e bombeiros, 900 refeições quentes por dia, além de atenção psicológica às famílias afetadas. Nós não queremos estar aqui sozinhos, nós queremos contar também com a sua participação. E você pode, além de orar por esta comunidade que sofreu tanto com essa tragédia, orar pelo trabalho da ADRA e dos seus voluntários, nós precisamos também da sua doação. E você pode doar através desta conta do Banco Bradesco que você está vendo aí. Muito obrigado pela sua solidariedade e que Deus te abençoe. Quem quiser fazer doações em dinheiro às famílias atingidas pela tragédia em Brumadinho, a ADRA deixa disponível a seguinte conta: Banco Bradesco, agência 3416, dígito 0, conta corrente 30050, dígito 0. A doação pode ser feita em nome de ADRA Brasil. Se você não conseguiu anotar, não tem problema. É só você acessar o nosso site novotempo.com/NTSul, que está tudo lá, tá bom?
A partir do ano que vem, o censo do IBGE vai incluir informações sobre as pessoas que moram nas ruas do Brasil. Essa mudança foi determinada pela Justiça. O objetivo é levantar dados precisos para facilitar a elaboração de políticas públicas. Quantas pessoas vivem nas ruas em todo o Brasil? Os números não são precisos. Afinal, o IBGE nunca realizou um censo para identificar esta população. Alguns estudos apontam para algo em torno de 100 mil pessoas morando nas ruas. Mas devido à crise econômica dos últimos anos, que provocou o aumento do desemprego, essa situação pode ter se agravado. Dados de São Paulo revelam que entre 2015 e 2018, o número de pessoas vivendo nas ruas saltou de 16 para 20 mil. Já no Rio de Janeiro, um levantamento apontou que em 2016 existiam cerca de 15 mil. Sem saber qual é o número de pessoas em situação de rua no país, a gente não tem como dimensionar qualquer política pública, não é possível isso. Então a gente não sabe se o Estado brasileiro está gastando pouco, muito, errado, certo, na política de tratamento de um problema que é tão grave, né, que torna as pessoas tão vulneráveis, que é residir na rua. No Rio de Janeiro, uma vez por semana, defensores públicos e voluntários embarcam em uma van para realizar uma ronda pela cidade. O objetivo é identificar quem são essas pessoas que estão nas ruas e de que forma elas podem ser ajudadas. São distribuídas cartilhas que apresentam os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Os defensores também escutam reclamações e recebem denúncias de maus-tratos. Para a Defensoria, esse tipo de trabalho é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas. O fenômeno pessoas em situação de rua cresceu muito no país e agora há a necessidade inadiável de se contar essas pessoas, conhecer as faixas etárias, a etnia. Carlos, que atualmente mora nas ruas do Rio, foi um dos atendidos pela ronda da Defensoria. O sonho dele é voltar ao mercado de trabalho e conseguir um lugar para morar. Mesmo com essa idade eu trabalho muito ainda. Muitos de 30 anos, tem metade da minha idade, não me acompanha no trabalho. Sou mecânico profissional, trabalhei na Lobo Júnior um monte de anos. Muita gente na PM me conhece na Lobo Júnior ali, como mecânico e trabalhador, que eu sempre abri a oficina de manhã e fechava à noite. Só que a oficina fechou. O NT Sul desta terça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas mensagens, pelo seu carinho de sempre, viu? Deixa eu mandar um alô aqui rapidamente para o Ângelo Márcio, para o Cláudio Machado e o Guilherme, para o Oséias Pereira dos Santos, Caroline Correia e também para o Paulo Renato Bernardini Correia, que estão sempre ligadinhos. Leane Melo também, obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira, curta a nossa página e se atualize por lá sobre os acontecimentos de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho, viu? Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã novamente a partir do meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo, com transmissão também pelo nosso Face. Até lá!